Oi, gente, tudo bom? Eu sou a doutora Camila Fialho, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e hoje eu tô aqui porque eu quero conversar com você a respeito dos seus terceiros molares. E aí, me diz, será que você tá pronto para perder o seu juízo? Via de regra, cada um de nós tem 4 terceiros molares, que são conhecidos popularmente como dentes do siso ou dentes do juízo, justamente porque são os últimos dentes que acabam erupcionando na cavidade bucal. Algumas pessoas podem não apresentar terceiros molares ou ter apenas a ausência de alguns deles, tá? Mas o fato desses dentes não terem erupcionado ainda não significam necessariamente que a pessoa não tenha, tá? Muitas vezes esses dentes eles podem estar intraósseos, certo? E a gente só consegue identificar a presença desses dentes através de radiografias ou tomografias. Quando os dentes não estão erupcionados, mas eles estão ali, estão presentes, e eles são identificados através de exames de imagem, a gente vai considerar esses dentes como dentes inclusos. Por que eles doem tanto quando estão nascendo? Bom, durante o processo de erupção, esses dentes eles tentam passar a barreira gengival. E esse processo de ultrapassar a gengiva, ele acaba sendo muito dolorido. Ele muitas vezes pode estar relacionado também com um processo inflamatório e, por vezes, também um processo infeccioso, um quadro denominado pericoronarite. Será que é preciso extrair os terceiros molares em qualquer circunstância? Bom, a resposta é não. Cada paciente tem que ser avaliado individualmente, mas algumas circunstâncias têm indicativo sim de extração do dente, e são elas: a presença de dor ou de inchaço no local, quando você não está conseguindo fazer a higienização adequada desse dente ou dessa região, quando você não tem espaço suficiente na arcada dentária para a presença desse dente, quando esse dente está muito próximo de raízes de dente adjacentes, de dentes que ficam ao lado dele. Porque muitas vezes essa coroa do terceiro molar ela não está num eixo de erupção convencional, vertical, que seria para ele erupcionar e ficar ao lado do segundo molar. Muitas vezes o eixo de erupção desse dente é um eixo mais horizontal. Essa proximidade da coroa do terceiro molar com raízes dos dentes vizinhos pode gerar uma reabsorção da raiz do segundo molar, fazendo com que possa haver, inclusive, a perda desse dente. Também é indicada a remoção quando esse dente ele está em um mau posicionamento que não pode ser corrigido através de ortodontia. Pode ser removido nos casos onde haja indicação durante o tratamento ortodôntico. A gente também observa a necessidade de remoção dos dentes do siso quando eles estão na presença de lesões patológicas, sejam elas cistos ou tumores na cavidade oral, e quando o paciente vai apresentar algum tipo de dor na região orofacial que ainda não tem uma origem definida. E para que haja uma remoção de possível causa, a gente orienta sim e indica sim a remoção do terceiro molar. Será que os dentes do siso eles podem desalinhar outros dentes na arcada dentária? Bom, gente, não existe uma concordância entre os autores em relação a isso, tá? O que a gente sabe é que os terceiros molares, eles podem sim apresentar uma certa influência sobre o posicionamento dos dentes que estão próximos dele, né? Como, por exemplo, o segundo molar. Só que essa força que muitas vezes é superestimada dos terceiros molares em desalinhar os outros dentes, ela tem que ser muito bem reavaliada. Porque muitas vezes o dente ele não tem condição, ele não tem força suficiente para causar a sua própria erupção, certo? Então a gente precisa realmente se questionar se ele seria capaz de desalinhar todos os dentes da arcada. Bom, eu acredito que ele não pode ser considerado o vilão principal em relação a isso. Alguns outros fatores têm que ser levados em conta quando a gente pensa em relação a desalinhamento dentário, sendo eles: o tamanho das coroas dentárias, a perda de perímetro do arco dentário, se esse paciente tem a presença de doenças periodontais, se ele apresenta uma perda precoce de outros dentes, se esse paciente ele apresenta algum tipo de crescimento anormal dos maxilares, se ele tem algum tipo de má oclusão, qual que é a idade desse paciente e qual que é o sexo desse paciente. Será que é possível a remoção dos 4 terceiros molares de uma vez só? Bom, ela tanto é possível quanto ela é indicada, quando a gente pensa do ponto de vista de pós-operatório.
O pós-operatório da remoção cirúrgica dos terceiros molares, ele vai envolver o uso de medicações, dependendo da técnica cirúrgica abordada, inclusive com o uso de antibióticos. Ele vai necessitar um tempo de afastamento das suas atividades diárias, sejam elas trabalhistas ou escolares. Ele também demanda um repouso. Então, sempre que possível, isso deve ser avaliado, né? A possibilidade da remoção dos 4 terceiros molares. E isso eu acredito que também deva ser dividido com o paciente, já que cada um vai responder individualmente à técnica cirúrgica, à cirurgia em si, certo? Alguns outros fatores, como a posição dos dentes e a técnica operatória que vai ser utilizada para a remoção dos 4 terceiros molares, também tem que ser levado em consideração quando a gente pensa no pós-operatório e no transoperatório. Mas, doutor, o que eu posso comer depois da cirurgia de remoção dos terceiros molares? Bom, uma alimentação adequada, ela vai ser muito positiva tanto do ponto de vista de recuperação quanto do ponto de vista de conforto para o paciente. Eu costumo sempre orientar os meus pacientes que deem preferência a uma dieta líquida e pastosa, gelada, nas primeiras 48, 72 horas. Eu acabo recomendando também a ingestão de alimentos doces nesses primeiros dias. Por quê? Porque é comum, é normal e é esperado um sangramento discreto no pós-operatório, principalmente nos 2 primeiros dias. E ao ingerir açúcar ou alimentos adocicados, esse gostinho de sangue, que muitas vezes é incômodo, ele acaba sendo disfarçado pelo doce. Você pode consumir iogurte, você pode consumir suco de fruta, você pode consumir vitamina, salada de fruta. Aqui no norte a gente tem muito costume de consumir o açaí, e o açaí é super indicado nessas situações, desde que seja sem farinha. Você vai evitar alimentos que sejam muito pequenos, né, que tenham grãos, como o arroz, como chia, como linhaça, porque esses alimentos eles podem acabar entrando na ferida operatória e nesse primeiro momento o paciente não vai conseguir fazer a higienização adequada dessa ferida. E após passar esse período inicial de 48 a 72 horas, o paciente pode ir gradativamente evoluindo essa dieta para alimentos com um pouco mais de consistência, como um arroz bem cozido, um macarrão cozido, carne moída, frango, peixe desfiado, evitando alimentos muito quentes para que a gente também consiga prevenir qualquer tipo de sangramento pós-operatório. Qual que seria a melhor idade para remover os terceiros molares, né, os dentes do siso? Bom, isso aí vai depender, certo? Se a gente pensa de um ponto de vista de prevenção, o ideal é que esse procedimento fosse feito antes da presença de dor ou de inflamação local. Isso daí acontece em torno dos 15 aos 18 anos. Mas a cirurgia não é contraindicada na fase adulta. Entretanto, o paciente ele tem que ter a noção de que após os 18 anos e a depender da posição desse dente, a cirurgia sim se torna um procedimento cada vez mais complexo. Não impossível de ser realizado, mas com um aumento do grau de complexidade. Caso a pessoa não remova os dentes do siso, ela precisa ter algum cuidado especial com eles? Sim. Pela questão da localização desses dentes, por estarem numa região mais posterior lá nas arcadas dentárias, a higienização tem que ser redobrada. É fundamental também que você faça o acompanhamento radiográfico para que a gente possa ter a certeza de que ele não vai estar envolvido em qualquer processo patológico. Porque na presença dos sisos, muitas vezes vem uma dor que logo depois ela some. Bom, dor sempre é um sinal de alerta. Alguns pacientes, eles vão ter dentes que estão parcialmente erupcionados. E nesse caso, em decorrência do tecido gengival, a gente tem sim uma situação onde favorece o acúmulo de alimento nessa região. Quando esse dente ele está parcialmente erupcionado, a gente considera ele um dente semi-incluso. E esses dentes eles têm que ter uma atenção um pouco maior. E qualquer processo inflamatório nessa região também pode evoluir para um processo infeccioso. Infecções na região maxilofacial, elas são infecções potencialmente graves, tá? Então, no caso de presença de qualquer dor, procure imediatamente seu cirurgião dentista. Quais os cuidados que você deve ter no pós-operatório de remoção dos terceiros molares? Bom, antes de mais nada, você tem que seguir à risca as orientações que foram repassadas pelo seu cirurgião dentista. Via de regra, essas orientações são higienização de todos os outros dentes, com cuidado para higienizar a região da ferida operatória, evite passar a escova nessa região, na região onde tem os pontos, as suturas, tá? Eu normalmente oriento meus pacientes a fazer a higienização dessa região através de gaze embebida em solução de bochecho.
pelo menos 3 vezes ao dia. Você também vai ter que evitar exercícios físicos por um período mínimo de 7 dias, seguir à risca a prescrição medicamentosa que foi orientada pelo seu cirurgião dentista, manter a dieta líquida e pastosa fria, de preferência doce, nas primeiras 48 a 72 horas. Evite baixar a cabeça, evite fazer esforço físico, evite caminhar no sol. Ao dormir, inclua 1 ou 2 travesseiros atrás da cabeça para que toda a cabeça, essa região da cabeça, fique mais alta e mais elevada do que o resto do corpo. Para os meus pacientes, eu costumo orientar que 3 coisas são terminantemente proibidas no pós-operatório. A primeira delas é cuspir, a segunda delas é bochechar e a terceira é tomar qualquer coisa de canudinho. Na cirurgia dos terceiros molares, muitas vezes a gente não consegue fazer um fechamento total dos tecidos periodontais, né, do tecido gengival, principalmente quando esses dentes já são dentes que eram erupcionados. Nesse caso, é fundamental que dentro da ferida operatória a gente tenha a formação de um coágulo sanguíneo. É esse coágulo que vai ser o responsável tanto pela cicatrização da ferida quanto pela proteção do osso que fica abaixo do tecido gengival. Quando você cospe, quando você bochecha ou quando você toma qualquer líquido através de canudo, você corre o risco tanto de deslocar esse coágulo de dentro do alvéolo dentário, quanto você também corre o risco de promover um sangramento pós-operatório. Eu preciso retornar ao consultório do cirurgião dentista para remover os pontos depois da cirurgia de remoção dos dentes do siso? Bom, isso vai depender do material que foi utilizado para realizar a sutura. Existem alguns fios de sutura, como fios de seda ou fios de nylon, que são fios que não são absorvíveis, ou seja, o seu organismo ele não vai conseguir desfazer essa sutura por ele mesmo. Então, nesses casos, é indicado que você retorne no consultório odontológico num período de 7 dias para remover essas suturas. Mas existe a possibilidade do seu cirurgião dentista ter realizado um fio absorvível para realizar a sutura no pós-operatório, certo? Nesses casos, o seu próprio organismo vai ser capaz de remover a sutura, sendo assim necessário só uma orientação de retorno para que ele possa acompanhar o seu pós-operatório. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Eu costumo dizer que o medo ele está muito relacionado à insegurança. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, a partir do momento que você é orientado a respeito do procedimento, a gente tende a ficar um pouco mais calmo, né? E o medo tende sim a diminuir. Busque um cirurgião dentista da sua confiança, certo? Busque alguém que seja experiente nesse tipo de procedimento. A cirurgia dos terceiros molares não é como uma cirurgia de extração de qualquer outro elemento dentário. Ela tem uma série de particularidades. No mais, eu fico muito feliz de poder te ajudar a tirar qualquer dúvida a respeito desse assunto. Fica com Deus, um beijo.